A savana se estende onde a vista alcança. Mombasa é uma cidade fronteiriça com uma vista privilegiada dos altos planaltos do Quênia e do Oceano Índico. Ao longo dos séculos, em diferentes momentos, Mombasa esteve sob o domínio de potências africanas, árabes, indianas e europeias. Absorvendo as influências dessas sociedades, Mombasa tornou-se um importante polo cultural. Mombasa é uma área estratégica. É considerado o portal de entrada para a África Oriental. É um ponto de acesso ao mar. Enabu permitiu que o comércio ocorresse entre populações e comunidades na costa da África, especialmente em Mombasa. E pessoas de Comoro, de regiões de Moçambique e áreas de Mombasa, Kilwa e Lamu. E outras regiões até Kismail são povos interligados. E, de fato, portanto, quando outras potências chegaram, elas comercializaram com todas essas comunidades ao mesmo tempo. Das muralhas do Forte Jesus, construído pelos conquistadores portugueses no final do século XVI, nós descobrimos o mar. Deixando Mombasa, traçamos um rumo para a ilha de Zanzibar, na Tanzânia, e depois seguimos para Mayotte, no arquipélago das Comores. Vamos navegar paralelamente à costa norte de Madagascar, fazer uma parada em Nocibe e depois seguir para Diego Soares. Finalmente, partiremos para a Ilha Maurício, onde começaremos nossa exploração das ilhas do Oceano Índico. Faremos nossa viagem a bordo do Éfrica, uma pequena embarcação de 5.000 toneladas que pode transportar 250 passageiros. O capitão é bastante experiente. Ele já comandou seu navio por muito tempo nas águas geladas entre a Noruega e Spitsbergen, e encara essa nova aventura com interesse e curiosidade, especialmente à medida que nos aproximamos de Zanzibar. Embora sejam apenas nomes em um mapa, alguns lugares exercem uma estranha fascinação tanto sobre marinheiros quanto sobre viajantes. Zanzibar é um desses lugares. Eu não iria. Não, de forma alguma. Isso não é de todo possível. É completamente inviável, absolutamente fora de questão e totalmente inaceitável. Esta é a Costa dos Negros, ou Zange. Zanzibar derivou disso. Esta ilha foi crucial na África Oriental. Foi a bordo desses dolls, com mastros inclinados e velas árabes, que hoje navegam pelas águas de Zanzibar, que persas de Shiraz chegaram durante a Idade Média, fugindo da perseguição religiosa. Logo depois vieram os árabes de Omã. Após domínio português, este posto comercial passou para Omã em 1698. Seguindo seu próprio caminho, longe do centro do poder, o destino de Zanzibar mudou no início do século XIX, quando Said assumiu o poder. Fascinado por Zanzibar, mandou construir um palácio particular na ilha e, em 1840, transferiu para lá a capital de seu império. Nesse período, Zanzibar tornou-se o centro da cultura swahili, cuja língua, uma mistura de influências árabes, da África Oriental e Orientais, passou a ser o idioma do comércio e da navegação em toda a África Oriental. As atividades comerciais de Zanzibar não se limitavam às comunidades costeiras africanas ou à Península Arábica.
cotes e daus, robustos barcos indianos com finas sedas da China, chegavam a Zanzibar, impulsionados pelos ventos de monção. A influência indiana pode ser vista na decoração das casas suaílis. Os espigões de latão que adornam as portas pesadas originaram-se na Índia. Lá, sua função era desencorajar os elefantes de se aproximarem das casas. O sutil entrelaçamento de desenhos de plantas com versos do Alcorão que decoram as entradas são verdadeiras obras de arte. O sultão Said é acreditado por introduzir o cultivo de cravo da Índia. Decretando que um pé de cravo plantado para cada coqueiro, transformou Zanzibar em uma ilha de especiarias. Esta é a magnífica árvore do cravo. Agora, por favor, dedique um momento para observar atentamente o seu topo. Lá, ela cuidadosamente guarda uma pequena, mas valiosa semente de cravo pronta para ser colhida. Antes, para colher a semente do cravo, era preciso subir na árvore. Quantos frutos tem em uma árvore? E dependendo da época da colheita, você consegue 5 quilos ou 10 quilos. Dependendo de quem seja, você pode produzir uma raiz de fruta. Depois que você seca isso. Zanzibar, com 70% da produção mundial, é o maior exportador de cravos do mundo. O aroma intenso e marcante das especiarias emana dos armazéns próximos ao porto. Essa fragrância carrega consigo memórias dos escravos africanos que trabalharam nesses prédios por mais de um século. Dezenas de dolls no porto de Zanzibar parecem silenciosamente, mas inquietamente, descarregando suas cargas, com amarras irremediavelmente emaranhadas. Nada parece ter mudado em centenas de anos se esses barcos transportam mercadorias pela costa africana. Em 1852, época de grande prosperidade, cerca de 150 navios europeus e 600 árabes podiam estar no porto. Muitos deles carregados não de especiarias, mas de escravos. Havia um grande mercado de escravos aqui, e a catedral, que foi construída no local do mercado de escravos, era o maior da África Oriental e o centro principal. Tantas pessoas foram vendidas aqui. Países árabes, Índia, Madagascar, Maurício e Ilha de Comores. Muitos dos escravos que foram capturados em Tanganica, que hoje é a Tanzânia, Malawi, Zâmbia, passaram por aqui, entre 45 a 50 mil todos os anos. Era um método terrível, a forma como capturavam os escravos. Primeiro, eles invadiam a aldeia, começavam a queimar as cabanas, depois ateavam fogo e então começavam a capturar os escravos à força, usando armas, e alguns também eram vendidos pelos chefes africanos, sabe? Era um negócio. Os indianos financiavam o projeto, os europeus vinham comprar. Todos eram responsáveis. Os escravos eram mantidos na câmara de escravos ali embaixo daquela casa. E eles eram mantidos em condições tão terríveis que muitos morriam por sufocamento e fome. Eles eram mantidos em condições terríveis. Ao deixar a costa africana, navio traça a rota canal de Moçambique e arquipélago Comores.
O navio logo é sacudido por fortes ondas causadas por uma grande perturbação ciclônica a várias centenas de milhas de distância. A direção do ciclone pode mudar abruptamente. O capitão verifica constantemente a rota africana em relação à da depressão. Como você pode ver no meu mapa, seguimos exatamente um ciclone tropical, para ficarmos no lado seguro do Borsig. Ela ficou 2, 3 dias no mesmo lugar, sem mudar muito de posição. Ela começou a se mover um pouco para o norte, depois para o sul, depois mais ao sul, e então, a cerca de 200 milhas da reunião, felizmente mudou a rota para sudoeste. Isso era comum para esse período do ano? Isso normalmente acontece no Oceano Índico. O pior período é janeiro e fevereiro. Todos os ciclones começam de dezembro até abril, mas o pior é janeiro e fevereiro. Mesmo quando nos aproximamos de Moroni, a capital de Grande Comore, ainda estamos enfrentando fortes ondulações. O porto é muito raso. É impossível para nós atracarmos em seu abrigo. O capitão está preocupado que talvez tenha que cancelar a escala programada. Ele lança uma chalupa no mar agitado, mas imediatamente percebe que não podemos desembarcar dessa forma e tenta garantir a segurança da chalupa. Mas já é tarde demais. Ela já se soltou da amarração e está à deriva, afastando-se do navio. Apesar de verem a chalupa, passageiros ficam desapontados por não poderem desembarcar e oferecem ao capitão conselhos de marinheiro. Por que ele está colocando o navio de lado para as ondas desse jeito? Assim que lançarmos âncora, o navio vira para o vento e não permanece ali. Porto de Moroni, África. Eu só quero saber a posição atual do... Não, eu enviei meus botes e tentei colocar os botes ao lado do meu navio para ver se seria possível deter nosso passageiro. É impossível. É muito perigoso. Na segurança de seus passageiros, o capitão decide deixar a Grande Comore navegar até o porto em Mayotte, onde não terá dificuldade uma vaga. Sob a orientação de um prático do porto de Langone, o African chega a Mayotte. As mulheres recebem no cais de Longoni, com seu canto triste e repetitivo percussão, e seu traje tradicional Kiromani, pano sari que cobre o corpo da cabeça aos pés, são prova herança africana das Comores. A ilha de Mayotte, na verdade, faz parte de um arquipélago composto por 3 ilhas.
coberta por vegetação tropical exuberante. Aqui e ali clareiras com bandas em construção. Essas cabanas de bambu são casas de adolescentes da aldeia. Sinal de respeito dos maores pelas tradições, mas até quando? A barca travessia entre a Ilha Grande meia hora desembarca grupo variado e heterogêneo em Mamoudzou, a maior cidade da ilha principal. Maiote foi colonizada primeiro por africanos, depois pelos muçulmanos migraram de Turais na Arábia e introduziram o Islã na ilha e mais recentemente pelos franceses. Principalmente os bantus e os maores. Apesar dessa diversidade de culturas, o desejo de manter a ligação com a França é muito forte. A ilha foi vendida ao rei Luís Filipe da França em 1841 pelo príncipe malgache André Anissouli, quando ele se converteu ao Islã. Maiote é uma das ilhas que compõem o arquipélago das Comores, mas quando as outras ilhas se tornaram independentes em 1975, os maores decidiram permanecer franceses. No entanto, mesmo que os estatutos declarem que ela é uma possessão francesa, sua cultura e tradições continuam sendo comorianas. Estou procurando um tecido muito fino. Vai ter um evento neste sábado e eu quero estar especialmente bonita. É difícil distingui-las, já que ambas usam vestidos brilhantes e coloridos, além 2 idiomas falam. Shimaori, origem Swahili Banto, e Shibushi, Madagascar, são parecidos, mas diferenciados por um ouvido experiente. Uma das tradições mais bonitas praticadas pelas mulheres maores é maquiagem feita mistura sândalo e conchas coral moídas. Existem várias maneiras de usar essa maquiagem. Existe a maquiagem que é usada para ir ao mercado. Ela é aplicada em uma camada grossa para proteger a pele do sol forte. Depois, há a maquiagem para usar em casa. Ela é passada de forma mais fina para deixar a mulher mais bonita e mais atraente para o marido. A mulher maori tem um papel importante na família e na comunidade. Ela administra as finanças. Ela é responsável pela educação dos filhos. Ela cuida da casa. Ela geralmente está envolvida na política local e é uma anotadora. Zena Mederi, por exemplo. Durante toda a sua vida, ela lutou para melhorar a ligação de Maiote com a França, na esperança de que um dia se tornasse um departamento. Enquanto a balsa cruza o mar entre as duas ilhas, deixamos Maiote e seguimos para Madagascar. Após uma viagem durante toda a noite, chegamos a Nocibe ao primeiro raio de sol.
Quando o navio está ancorado, permaneça a bordo por razões de segurança. Você nunca desembarca? Não, apenas quando o navio estiver atracado. Ancorado a algumas pistas de cabos da costa, o African é logo cercado por uma flotilha de canoas carregadas com frutas tropicais e conchas para venda aos passageiros ou para troca com a tripulação. Apesar da distância entre os comerciantes e seus potenciais clientes, todos aproveitam esse mercado flutuante improvisado. Eu não acho que, absolutamente. Isso é, nós. Os canhões que protegiam a Baía de Nós Bay são incapazes de proteger. As ruas de Andoni, capital de Nocibe, são repletas de casas com pilares, e embora algumas estejam em ruínas, a maioria delas preservou sua decoração e elegância. Andoni continua sendo um verdadeiro museu dedicado à glória da administração colonial francesa durante o século XIX. A poucos quilômetros de Andoni, Ambanoro também reflete vestígios de uma era anterior, mais próspera. Indianos islâmicos, Andoni traz, conhecidos como o povo do mar, chegaram em Ambanoro no século XVII. Eles negociavam com Comores, África, Arábia e Índia. Quando o canal de Suez foi inaugurado em 1869, navios a vapor rápidos encurtando o tempo de viagem, os daus contentaram-se com o comércio local. Os Antalautras abandonaram Nozibé, entregando Ambanoro à natureza e aos navegadores Sakalava. Nós somos Sakalava. Eu também sou Sakalava. Sakalava e muçulmano. Nasci bem aqui, na vila de Ambanoro, ou como agora é chamada, Mardoca. Nosso avô. Um pai humilde, a França de Nós Bay, tem o mesmo nome que eu. Herdei o nome dele, Abiderma. Todos aqui me respeitam. A grande mesquita de Ambanoro foi abandonada e deixada ao silêncio da floresta. Logo tudo desapareceu num labirinto de raízes de figueira de bengala e flamboyantes que vigiam as ruínas. O longo período de tempo, muito. Há algum tempo atrás, africanos, árabes indianos viviam nesta aldeia. Os árabes traziam mercadorias de barco, e os indianos eram os mojistas. As pessoas podiam comprar roupas, sabão, todo tipo de coisa. Hoje em dia não há mais barcos, nenhum mesmo. Olhe o cais, como está agora. Já faz pelo menos 100 anos que ninguém vem aqui. É realmente uma pena. Voltando de Andoni em frente ao mercado, admiramos a elegância e o charme das mulheres Sakalava.
Nós Bay ficou conhecida como a Ilha do Perfume, graças ao cultivo das árvores de Ilan Ilan. Assim que chegamos aos arredores de Andoni, as plantações de Ilan Ilan se estendem até onde a vista alcança. Olhar. Nesses Ilan Ilan. Beautiful flores. Eles não estão secos e está quase na hora de colhê-los. As árvores foram podadas para que os galhos fiquem baixos em relação ao chão. Por ali. Não precisamos de uma escada para colher as flores. É muito mais fácil trabalhar quando as flores estão ao nosso redor. A altura. Uma vez coletadas, as flores são comprimidos em fardos de 100 quilos e jogados em tanques de água fervente. O vapor é direcionado através de um tubo em forma de pescoço de cisne, onde a essência e um pouco do vapor são destilados e o condensado é coletado em um recipiente com água fria. Condensador. A mistura de essência e água é embalado nessas pequenas garrafas e será usado para fabricar os melhores produtos do mundo. Perfumes. Mas esse produto é caro. Nos Bé cobramos $80 por 1 metro. Com saudades da floresta primitiva da península de Lokob, é difícil acreditar que em apenas alguns anos, Nosib se tornou um destino da moda para viajantes ricos do mundo todo. Mas felizmente, algumas partes do litoral foram poupadas desse fluxo de turismo. Situada em uma praia cercada por altos coqueiros, a vida nas poucas cabanas do pequeno vilarejo de Ampasepoi segue seu próprio ritmo. Estamos a pouco mais de 100 metros da margem do rio e a floresta já é densa. Seguimos nosso guia Said, um jovem, para o coração da floresta por lêmures. Cerca de 30 espécies de primatas arbóreos em Madagascar, e algumas estão aqui na Floresta de Louco. Duas variedades diferentes de lêmures ao redor. Aqui. Acabei de ver o primeiro tipo. Eles são espécies noturnas. E aí está outro tipo. Nós os chamamos de macaco. Os pretos são machos e os marrons são fêmeas. Nossa exploração da Baía de Nossi está chegando ao fim. Embarcamos novamente no Adriana e levantamos âncora imediatamente. Destino Diego Soares, nosso próximo porto de escala. Costa, venha aqui. Carlo, cometa um erro. Boa noite, senhor. Boa noite. Coquetel de crevetes, coquetel de camarão, cogumelos veluti, sopa de creme de cogumelos, lasanha de queijo, massa italiana. Ainda sinto falta de Veneza. É como minha família. Eu adoro a vida marinha. Sou marinheiro. É a minha vida. Eu não conseguiria mais trabalhar em terra firme.
Depois de passar cerca de um mês em terra, começo a olhar para o relógio e pensar: agora os caras estão no restaurante preparando as mesas, os pratos, as toalhas de mesa, os guardanapos. Não comento isso com minha esposa porque não quero que ela pense que não sou feliz em casa. Eu sou feliz em casa com ela. Mas é no navio que está o meu coração. Embora os navegadores árabes tenham sido os primeiros a descobrir Diego Soares, conhecido como Anseranana pelos malgaches, a cidade deve seu nome a dois almirantes portugueses, Diego Dias e Fernão Soares, que exploraram Madagascar no início do século XVI. Diego Soares está situada no final de uma bela e extensa baía de 100 milhas de comprimento. Além de uma montanha em forma de pão de açúcar, que servia de importante referência para os piratas do século XVIII, a cidade só ganhou verdadeira importância em 1888, quando os franceses capturaram a ilha e construíram ali uma significativa guarnição. Uma característica marcante da cidade, carinhosamente chamada de Diego por seus admiradores, é que todos os seus habitantes são estrangeiros. O mercado, uma vibrante mistura de mercados africanos e souks orientais, é o centro principal da atividade. Naturalmente, frutas frescas, legumes variados e especiarias aromáticas são encontrados em grande abundância. Mas o mercado também é um ótimo lugar para passear e socializar. Todo mundo está sempre de ótimo humor. Em Madagascar, nós socamos o pão da mandioca. Esse é o pão da mandioca. Temos que esmagá-los para poder comer a mandioca. Geralmente leva de 10 a 15 minutos para esmagá-los. Depois misturamos com carne e cocô. É chamado de pão. Havia aqui entre 2.000 e 3.000 piratas, pelo menos 300 navios. Eles estavam por toda a ilha. Lê batalha. As pessoas falavam disso como se fosse um conto de fadas, algo inalcançável. Mas não era tudo ficção. Esses piratas decidiram ir além da simples pirataria. Eles pretendiam achar uma bandeira branca proclamando por Deus e pela liberdade, e estavam determinados a criar algo, uma república para vivermos, onde negros, brancos, amarelos e os escravos seriam todos livres. Eles criaram uma república utópica que durou 15 anos. Isso sim é libertalia. Fato ou fantasia, libertalia não existe mais. E pouco resta hoje do outrora famoso Hotel de La Marine. Um rico garimpeiro construiu o hotel no início dos anos 1900, inspirado em um palácio neomorisco, mas hoje está praticamente em ruínas, abandonado pela cidade e consumido pela passagem do tempo.
Diego é uma cidade que foi criada em 1888 para beneficiar o exército francês. O agente responsável pelas rotas comerciais era um militar e ordenou que, devido aos grandes incêndios na ilha, as pessoas não poderiam mais usar madeira para construir casas. Todas as casas agora tinham que ser feitas de pedra maciça. 2 tipos de construções foram permitidos, a casa do jardineiro e casas com colunas e balaústres, que ainda estão de pé hoje em dia. Uma das características marcantes de Diego é o traçado da cidade, planejado pelos militares com ruas retas e clássicas. A bela casa ao nosso lado é uma casa pré-fabricada francesa, igual ao protótipo que foi comercializado na Europa na época de Eiffel. Algumas foram erguidas na Guiné e em outros lugares, mas hoje só restam 2 dessas casas em Madagascar, aqui em Diego. Eram estruturas enormes para abrigar os escritórios. Mais uma vez, é hora de zarpar. Uma tempestade tropical atinge Jago, criando um véu de névoa no Pão de Açúcar. Depois de passarmos pelo proeminente promontório que sinaliza a entrada da baía, agora seguimos para o sul sob um céu ameaçador e imponente em direção à bela ilha de Maurício, nossa próxima e última parada. Pela manhã seguinte, um sol brilhante e radiante ilumina o vasto Oceano Índico. Enquanto os passageiros aproveitam ao máximo seu último dia no mar, a dedicada tripulação está constantemente inspecionando e mantendo os órgãos vitais e essenciais do navio, garantindo sua perfeita operação e funcionamento. Produzimos cerca de 25 a 30 toneladas por dia, mas não é suficiente. Com 250 passageiros e 100 tripulantes, precisamos de 65 a 70 toneladas por dia. A capacidade do nosso tanque é de 315 toneladas, e também precisamos escolher portos onde seja possível embarcar água. Em muitos lugares temos essa possibilidade. Reunião, Longoni, Maurício. Um barco piloto de Port Louis guia nossa aproximação à costa de Maurício. Maurício esteve sob domínio francês até 1715. Depois tornou-se uma possessão britânica. A ilha conquistou a independência da Grã-Bretanha em 1968. Ok, você pode fazer a manobra. Sim, ok. Embora a ilha pareça tranquila, sua economia, impulsionada pelo comércio de Port Louis, está crescendo. Na década de 70, o comércio têxtil foi atraído quando a região foi declarada Zona Franca. A economia prosperou e Maurício ganhou o apelido de Dragão do Oceano Índico no início dos anos 90. Trocamos o agito da capital. Aqui, mauricianos de descendência europeia, indiana e chinesa vivem juntos em harmonia e falam uma língua, o crioulo. Em 1835, havia 100 mil habitantes na ilha. Hoje, Maurício tem população de 1 milhão de habitantes, 80% de origem indiana.
símbolos de tempos passados em Port Louis. Marais de la Bourdonnais, em 1735, foi o primeiro governador da ilha. Sob sua liderança, a colônia, então chamada de Ilha de França, tornou-se um porto de escala próspero na rota comercial para as Índias. Os ingleses ficaram invejosos dessa joia francesa e tomaram a ilha por meio de um assalto em 1810. A estátua da Rainha Vitória ainda está de frente para a prefeitura até hoje. Durante o século X, a ilha era usada como base por marinheiros árabes para reabastecer seus navios. Os holandeses foram os primeiros a se estabelecer em Maurício, mas os ciclones, os piratas e uma seca logo os desanimaram. Em certa época, uma floresta cobria toda Maurício, mas hoje apenas cerca de 5% da ilha é coberta por floresta. Este é o Parque Nacional das Gargantas do Rio Negro. No século XIII, Marco Polo menciona a China produtos. Durante muitos anos, as rotas comerciais preferidas eram terrestres entre a Ásia e a Europa. Só no século XVI é que uma rota marítima ao redor do Cabo da Boa Esperança foi traçada por Vasco da Gama para o transporte de especiarias. Pierre Poivre, um botânico francês e administrador de Luís XV, é acreditado por ter introduzido especiarias na ilha de Moise. Em 1638, os primeiros colonos chegaram à ilha de Maurício, e dali até 1710, existiu aqui o que chamamos de um entreposto comercial holandês. Mas os holandeses estavam aqui apenas para explorar a madeira de ébano. Foram os franceses que vieram depois, os verdadeiros colonizadores, fundadores da ilha Maurício, desde 1721.
Então, se por acaso você não está me ouvindo agora, vou parar por aqui mesmo, neste exato momento. Agradecer.